Shalom, coisa boa a gente estar junto de novo para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre a Torá, sobre a Tanakh, sobre a Brit Hadashah, sobre a Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de dar continuidade ao vídeo que nós já preparamos anteriormente, que é sobre o Mashiach, ou seja, o Messias. Então nós estamos vivendo um momento agora histórico em que Israel está passando por um ataque de grande escala, cujo objetivo é a extinção do povo de Israel. E nós percebemos também que algumas outras nações estão se levantando contra Israel, o que configura um pouco aquilo que nós entendemos como a preparação de Gog e Magog para o grande ataque a Jerusalém, que há de causar muitas dores, muita tristeza ao povo de Israel, mas que culmina com a vinda então do Mashiach, que há de nos libertar e de ele reinar em Jerusalém e reinar sobre o mundo inteiro. Então é um momento de dores que antecede ao momento glorioso da vitória do Mashiach e o levantar de Israel como a nação sacerdotal eleita, de Jerusalém como a cidade do grande Deus, onde o próprio Deus fará morada, né? Mas nós precisamos entender que para a vinda do Mashiach, do Messias, existem certos fatores que também precisam estar em andamento, né? Então, nós já vimos que um dos fatores é a restauração da terra de Israel e também da aliá, ou seja, de trazer o povo judeu para Israel, né? Aliá significa subida, né? Não importa se você está numa altitude maior que Israel, a ideia é de elevação espiritual. Então todos os judeus virão do mundo inteiro, serão agrupados em Israel. Então essa vinda nós chamamos de aliá. E no presente século, 1948, nós vimos o Estado de Israel ressurgir, territorialmente, politicamente, como nação, como um Estado, né, com E maiúsculo. E também vimos a primeira leva de judeus que fizeram aliá. E todos nós gostaríamos de fazer aliá para Israel, né? Mas existe uma outra coisa também que há de anteceder, que é um sinal, uma evidência da vinda do Mashiach, que é o que nós chamamos de dores de parto do Mashiach, né? Que essa época é imediatamente anterior à vinda dele e que tem características muito próprias. Nós chamamos de Ikvot Meshiach. E essa característica dessa época bate muito com o que nós estamos vivendo hoje. Por isso que assim, é extremamente assustador, ao mesmo tempo que nos desperta para a alegria da vinda do Mashiach, também nos desperta por um temor, né? É assustador o que nós estamos vivenciando. Então, nós precisamos entender que algumas coisas estão já se cumprindo e vão acelerar, e vão se aprofundar, e vão se ampliar ainda, né? Então, nós precisamos ter em mente que será uma época de muita dificuldade, de muita desordem social, de muita irreverência, de muita falta de temor a Deus, de muito desvio da sua palavra, muita desobediência da sua Torá, pelo mundo inteiro. Não falo só de uma desobediência de judeu aqui ou judeu ali, mas eu bato nessa tecla porque a Torá ela é para o mundo. Muitos me dizem assim, mas a Torá é só para o povo de Israel. Não é. A Torá, notem que quem conhece a Escritura sabe que a Torá virá de Sião e ela será para as nações inteiras, o mundo inteiro vai obedecer a Torá. Por quê? Porque a Torá ela é o estatuto, ela é o código de ética de quem ama a Adonai, de quem ama a Deus. Todo país, todo país tem as suas leis. E para você viver naquele país, você tem que obedecer aquelas leis. Então, a Torá, ela é o código de leis de um país chamado céu, né? Reino dos céus,
que é nós não iremos morar nos céus, mas os céus virão à terra, nós iremos morar, sim, em Israel, numa nova Jerusalém, que será muito maior do que a atual Jerusalém. Então nós precisamos entender que esses passos são evidências da vinda do Mashiach, porque quanto mais, a ideia é assim, quanto mais podre se torna a sociedade, quanto mais em trevas as sociedades mundiais elas mergulham, maior a necessidade de luz. E também, quanto mais a Israel se mantém fidedigno à Torá, fiel à palavra de Deus, mais o mundo vai ser divergente, vai ser destoante, e não vai concordar com essa fidelidade de Israel. Não é à toa que você nota assim, gente, olha agora os noticiários, o que tem de gente se levantando contra Israel, inclusive maltratando judeus em outros países que nem estão em Israel. Mas não é uma aversão natural, é uma aversão sobrenatural, é uma coisa espiritual, porque há um ódio pelo povo de Deus. Mas esse povo de Deus, por mais que ele venha sofrer, ter essas consequências todas, uma coisa é certa, ele é vitorioso e será vitorioso eternamente. Então, a vinda do Mashiach, ela está ligada intimamente à preservação de Israel, ao reino de Israel. O Mashiach, o cristianismo, eu digo que assim, de uma certa forma roubou, né? Pegou a Yeshua para si e desconfigurou as escrituras sagradas. Mas o Mashiach é o Mashiach de Israel, que vai reinar em Israel, que vai reinar em Jerusalém, em Jerusalém. Aí sim, as nações virão para Jerusalém, os povos mundiais virão para Jerusalém para adorar o Deus de Israel. Então, todos os remidos, todos os redimidos do mundo inteiro, judeus e não judeus, virão para adorar o Deus de Israel. Isso é fato. Mas vamos ver as características, né? Muito importante. A maior parte dessas condições, elas são perturbadoras. Por quê? Porque elas demonstram a queda do ser humano. Então, quando Yeshua disse que serão como nos dias de Noé, ou seja, nos dias de Noé, nós precisamos entender como vivia aquela sociedade nos tempos de Noé. Quando ele fala assim, casavam e se davam em casamento, ele não está falando do casamento em si, mas da questão de as pessoas estavam vivendo uma vida como se fosse normal, cotidiana, sem muita atenção às realidades espirituais. Mas o que nós temos como perturbadores? Olha só, nós vamos ter muita insolência, nós vamos ter aumento dessa irreverência, dessa desobediência, dessa insolência, nós vamos ter muito impudor, uma inflação econômica opressiva, nós vamos ter irresponsabilidades sem controle por parte de autoridades, as autoridades serão irreverentes, desobedientes, essas autoridades elas primarão por autorizar, por determinar, por governar o mundo que seja destoante da Torá. Então nós vemos, muitas vezes eu discuto com alguns irmãos cristãos que persistem na ideia de que podem apoiar, por exemplo, um governo de esquerda, quando o governo de esquerda ele é um rascunho exatamente de um governo maligno, que atenta contra as escrituras, que atenta contra o temor a Deus. Então, agora imagine isso a nível mundial. O ensino, né? O ensino vai se tornar como se fosse um bordel. E eu vejo isso, a gente vê isso nas escolas. Não é? Eu tenho uma filha adolescente na escola, a gente vê o quanto o ensino está apodrecido e quanto os próprios professores, que em vez de ensinar as suas respectivas matérias, eles ensinam, muitos professores, não é todos, é claro, muitos professores começam a ensinar um esquerdismo, uma irreverência, uma concordância com aquilo que é contrário às escrituras sagradas. Então há um apoio ao homossexualismo, há um apoio à desobediência às escrituras sagradas, já não mais velado, não mais disfarçado, mas muito na cara de pau mesmo, muito visível, né?
haverão guerras, nós estamos cheios de guerras no momento, haverão muitas pessoas desamparadas, muita gente pedindo esmola. Gente, isso, o que eu estou citando aqui, eu estou listando aqui o que já estava previsto na nossa literatura rabínica, né? Não vai haver compaixão, as pessoas vão estar tão esfriadas, vão olhar as pessoas passando dificuldade no geral e não vão ter compaixão. Agora mesmo, eu digo assim, lá, o Hamas atacou Israel, estuprou mulheres, violentou pessoas de idade, decapitou jovens, queimou pessoas vivas, jogou bebês no forno aceso, abriu barrigo de grávidas, e tem gente apoiando o Hamas nos países. Então veja a que ponto chega o ser humano. Não é uma questão de Israel, é questão de vida. Como que eu vou defender um grupo que pega um bebê e joga no forno? Como que eu vou defender um grupo de pessoas que estupra mulheres? Mas notem que isso é um termômetro da sociedade, a que ponto ela se encontra, né? A sabedoria vai estar podre. Ontem eu conversava com minha esposa, é interessante, né? Como nós tivemos uma época nos séculos de um crescimento dos sábios, havia uma sabedoria ascendente, e hoje a geração estabilizou. Nós temos gente inteligente, óbvio, mas não temos mais aquela produção de sábios. Eu digo até com tristeza que os grandes centros acadêmicos se tornaram emborrecedores, né? Porque não despertam mais sabedoria, pelo contrário. Né? E é bom lembrar uma coisa que é muito interessante, né? A sabedoria nas Escrituras Sagradas está relacionada à observância, à obediência à Torá, que é, volto a dizer, o modo como nós devemos nos comportarmos como cidadãos celestiais aqui na Terra. Como Deus requer de nós. Então, esse dia eu tive uma nova conversa com a minha filha, nós estávamos sentados conversando, e eu perguntei para ela assim, filha, lembra qual é a diferença entre inteligência e sabedoria? E a minha filha disse, sabedoria é o estudo e a obediência da Torá. Exatamente. Agora vejo, se sabedoria isso está lá, se você pegar até a epístola de Yaakov, de Tiago, na Brit Hadashah, no Novo Testamento ele diz lá, né? Se alguém quer sabedoria, que peça, porque a Adonai não impropera, não impede alguém de ter sabedoria. Ele, pelo contrário, ele dá essa sabedoria. É a sabedoria que é a Torá, a sabedoria celestial que é a Torá. É o que eu digo assim, é o código de ética daquele que teme a Deus. E aí, esse abandono dessa sabedoria, ela vai produzir governos contrários à palavra de Deus, cidadãos contrários à palavra de Deus, e prepara o palco para destruição do mundo, né? E para um ataque a Israel. O fundamental é que esse mundo podre, ele não vai aceitar a luz que procede de Jerusalém, não vai aceitar um povo judeu que é fiel à Torá. Não estou dizendo que todos os judeus são. Muitos judeus também estão perdidos, mas o povo judeu ainda é o detentor dos oráculos divinos, né? Está lá, o próprio Shaul, o próprio apóstolo Paulo diz isso, né? O povo de Israel é o detentor dos oráculos, ou seja, ele é o que detém as escrituras sagradas e consegue fazer as devidas interpretações, devidas estudos e comentários, né? Você pega muito hoje comentários teológicos que são distantes das escrituras sagradas. Pegam as escrituras, mas fazem um comentário que não tem nada a ver com aquilo ali. Mas o povo judeu, ele mantém essa fidelidade. Né? O judaísmo, ele mantém a fidelidade das escrituras sagradas de tal maneira que ele sente aversão àquilo que é destoante dessa visão. E a gente vai aprendendo muito na nossa vida a ter um respeito, um temor pela escritura sagrada muito elevado. Então, quando a gente vê um texto lá mal traduzido, ou com uma tradução tendenciosa, a gente adquire uma aversão imediata àquilo ali, porque isso não é fiel à escritura sagrada, embora esteja com o nome de Bíblia. Não estou dizendo que ao chamar o Novo Testamento, né, a Brit Hadashah, que seria o nome correto, o Novo Testamento, tem milhares de erros. Olha, já foram computados mais de 3.500 erros, para vocês terem uma ideia, de tradução, erros por desconhecimento ou erros por tendência, né? Ou seja, querer forçar a barra de uma certa doutrina. Gente, são mais de 3.500 erros. Agora você imagina, isso cai na nossa mão, não cai na mão de
de um rabino extremamente sábio, ele olha aquilo ali e já diz, olha, que não tem como nem discutir isso aqui, olha, o texto não está de acordo. A tradução é incorreta, a tradução é tendenciosa, vamos dizer assim. Então tudo isso está acontecendo. E aí as pessoas vão fazendo relativismo. Vocês já notaram que esse é relativismo? Agora veja, quando tem aquele texto que Yeshua diz assim, a maldade se multiplicará na terra e o amor de quase todos se esfriará. A palavra maldade ali, acompanha um vídeo que eu fiz recentemente, a palavra a maldade ali é anomia. Anomia em grego significa oposição à Torá. Ou seja, o texto correto, a tradução correta seria o seguinte: por se multiplicar a oposição à Torá, o amor de quase todos se esfriará. Mas vejam que não colocaram oposição à Torá, colocaram maldade. Quando falar lá o homem da iniquidade, que há de se levantar como a pessoa do anticristo, o antimessias, a palavra iniquidade é anomia. Ou seja, o homem que se opõe à Torá, ele vai se levantar e ele caracteriza o antimessias. Mas por que não colocaram oposição à Torá? E existem mais de uma dezena de textos em que a palavra Torá e a oposição à Torá está clara, até na tradução grega, mas para o português foi modificado para iniquidade, maldade, de modo que o leitor não consegue captar isso. Então é extremamente importante que a gente tenha os nossos olhos na Torá. Esses dias uma pessoa tentou me ofender nos comentários no nosso canal de vídeo. Comentou até que eu era uma pessoa cheia de rugas e que as minhas rugas atestavam que eu não temia a Deus, que não era para as pessoas darem atenção aos meus vídeos. Olha, gente, que tipo de posicionamento tem uma pessoa dessa? Não tem amor, não tem fundamentação, porque ela poderia até me questionar biblicamente, olha, nas escrituras é assim, iniciar um debate que é sempre positivo, mas ela já foi direto tentando atacar a minha pessoa. Isso não me incomodou, porque eu sou um homem extremamente fundamentado na minha emuná, na minha fé nas escrituras sagradas, em Adonai. Isso não interfere. Eu estou aqui para fazer justamente as pessoas terem um amor à Torá e reconhecerem a Torá nas escrituras sagradas. E aí ele vai falando mais, olha, os piedosos serão desprezados, a verdade será abandonada, os jovens insultarão os velhos, o rompimento de famílias com recriminações mútuas, lideranças descaradas. Olha, as famílias estão se dividindo. Já notou que algumas décadas atrás as famílias elas permaneciam famílias o tempo todo e que nos últimos 10, 20 anos começou um processo de desagregação das famílias? E isso esposa contra esposa, os filhos sofrem, às vezes os filhos são irreverentes, os filhos são, às vezes, uma série de problemas, os filhos obedecem aos pais, não querem nem saber os pais dizem, meu filho, não é assim, e aí o filho vai querer fazer do seu jeito, ele diz, é minha cabeça, tal. E nós estamos num processo extremamente delicado da sociedade, E isso tudo está lá no Talmud, em Sotá, na 49b, que fala exatamente sobre isso. O Shaul, ele pega esse mesmo posicionamento e ele fala, olha, nos últimos tempos será assim, 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 assim. Pode notar, ele cita a mesma coisa aqui. Porque Shaul, o apóstolo Paulo, ele está captando essa visão talmúdica, a visão dos nossos sábios de Israel, que, de uma certa maneira, eles anteveem a essa época das dores do parto do Mashiach. Quando se vê uma geração degenerando, espere por ele, ou seja, pelo Mashiach. Ao ver uma geração afogada por muitos problemas, como por um rio, espere por ele. Ao ver nações brigando, observe os passos do Mashiach. Isso está em Bereshit Rabá. Olha só, o que ele está dizendo? Observe os passos do Mashiach, ou seja, ele está se aproximando. Nós estamos vivenciando esse momento histórico. Nunca na história da humanidade nós estamos tão perto dessa vinda do Mashiach. Então é muito importante que a gente tenha isso. O que deve fazer? Uma pergunta pode ser, mas o que devo fazer para ser poupado? Dedique-se à Torá, estude a Torá, dedique-se à obediência da Torá, concentre a sua vida, a sua alma
em absorver a Torá e viver pela Torá. Porque no final dos tempos, a redenção será por essa obediência a Deus. Aí muitos dizem assim, não, tem que crer em Jesus e será salvo. Meu irmão, minha irmã, crer não está dissociado de ser correto. Ou seja, no momento que eu creio que Yeshua é o Mashiach, e eu creio, se você quiser o nome de Jesus, tudo bem, se você crê que Jesus é o Messias, eu creio. Mas a minha vida tem que corresponder a essa minha fé. E como é que eu vou me portar, então, como alguém que tem fé? Na obediência da Torá. Quando a Yeshua diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está apontando para a própria Torá, porque a Torá é chamada nas Escrituras Sagradas, no Tanakh, como um caminho, como a verdade e como a própria vida. A Adonai diz, escolham a vida, escolham a bênção para que vivam. Né? E de onde ele tirou isso? Quando ele apresenta a obediência à Torá, ele diz, se vocês obedecerem à Torá, vocês serão abençoados e terão vida. A Torá é vida. No livro de Provérbios, nós temos várias vezes a palavra sabedoria apontando justamente para a Torá. É que as pessoas às vezes leem e não conseguem entender. Os profetas, eles anunciam uma época em que a Torá há de ser totalmente obedecida pelos redimidos. Então, vejo, aquilo que eu tenho que obedecer lá no futuro, eu já tenho que obedecer aqui também. Não tem lógica eu viver de uma maneira irreverente e achar que eu vou obedecer a Torá só quando Yeshua vir como o Mashiach. Né? Mas tem um pessoal que não crê em Yeshua como Mashiach. Meu irmão, não se preocupe com isso. Preocupe com você em relação a Adonai, em relação à Torá. Porque aqueles que não creem no Mashiach, se forem judeus, acredite, eu tenho amor pelo meu povo, eu sei que no momento certo, muitos judeus abrirão seus olhos espirituais. Há um momento agora histórico em que isso não está sendo possível para que muitas pessoas ainda do mundo sejam redimidas. Mas vai haver um momento, um ponto final, em que esse chamamento vai acontecer. Tá? Existem sinais bons também, né? Que seriam, que nós entendemos que são o aumento do desejo de aprender as Escrituras Sagradas, o aumento e quando eu falo na Escritura, eu estou focando na Torá. Nunca houve na história tantos gentios interessados em estudar a Torá e aprender a Torá. Então isso já é uma característica também, né? Se nós temos um histórico de podridão social, nós temos um erguer de um povo que começa a desejar o amor à Torá, a obediência à Torá, porque começam a perceber que a Torá é a palavra divina. Quando Yeshua diz lá em Mateus 5,17, olha, ele já anunciando o ministério, ele diz, cuidem-se, eu não vim revogar, não vim anular, não vim cancelar